Nós exaltamos ao nome do nosso Deus, porque, apesar de tantas coisas, a gente sabe que a gente tem um Deus que cuida de nós. Na verdade, a gente esperar um mundo melhor sem Jesus é utopia. É impossível que haja melhora, que haja mudança, transformações positivas a partir de projetos, a partir de boas vontades, a partir de qualquer coisa, menos pela própria providência do nosso Deus. E a razão de nós estarmos vivendo esses tempos difíceis que o presbítero Amarildo falou é justamente a ausência de Deus no coração de tantas e tantas pessoas. Meus irmãos, eu peço que vocês abram as Bíblias em Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9, versículos 57 a 62. Seria muito bom, de fato, que nós voltássemos às origens. Pudéssemos voltar a ter mais tempo com Deus, voltar a ter mais tempo para a palavra, mais tempo para as orações. Lucas capítulo 9, versículo 57 diz assim: Indo eles de caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar nesse instante? Pai querido e amado, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, como pessoas que o Senhor chamou, pessoas que o Senhor escolheu, pessoas que o Senhor salvou. Estamos aqui, meu Pai, com o propósito de prestarmos ao Senhor um culto em ações de graças, por muitas coisas concernentes às nossas vidas, por muitas maravilhas que o Senhor tem operado na vida de todos nós. Portanto, nós estamos aqui para ministrar a Tua palavra, Senhor, e pedimos que Teu Espírito Santo venha falar a cada um de nós. Teu Espírito Santo venha colocar a palavra certa e aplicá-la ao coração e às necessidades espirituais de cada um de nós. Que Teu Espírito Santo nos ilumine e que possamos sair daqui, desta reunião, deste culto, e após essa reflexão, possamos sair daqui realmente dispostos a viver e a praticar a palavra que vamos ouvir do Senhor. Nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
Ontem à noite nós pregamos sobre Provérbios capítulo 2, lá na igreja, e Tiago capítulo 1, cujos textos se encontram a partir do que tratam, que é justamente sobre a sabedoria. O capítulo 2 de Provérbio, Salomão vai falar da preciosidade que é a sabedoria de Deus, cuja necessidade é vital para nós termos essa sabedoria, para a gente ter uma vida realmente agradável a Deus, uma vida tranquila no sentido de estarmos fazendo a vontade de Deus. E Tiago vai falar justamente da necessidade que aquela igreja peça a Deus para ter sabedoria, uma vez que ele percebe que está faltando a sabedoria de Deus, devido ao fato daquela igreja estar enfrentando diversos problemas, mas sem saber como enfrentá-los. E uma das passagens que eu acho interessante, no capítulo 1 de Tiago, quando ele fala que quem quiser, quem necessitar, peça a sabedoria a Deus, é para praticar a palavra. Praticar. Não ser apenas um ouvinte. Eu já disse uma vez aqui aos irmãos, que eu lembro de uma mensagem do presbítero Eli, em 1992, quando o presbítero Eli pregou em Mangabeira, no capítulo 12 de Gênesis, falando sobre a saída de Abraão. Assim como lembro de muitas e muitas palavras que eu ouvi no decorrer de minha vida. Então nós necessitamos de ouvir a palavra e de viver a palavra. E essa dificuldade do nosso próprio tempo, devido a nós estarmos vivendo um tempo tão maravilhosamente, digamos assim, cheio de tecnologia, de coisas boas realmente, de muitos benefícios, mas que tem um lado prejudicial. E seria muito bom nós voltarmos, não precisaríamos voltar no tempo e tirar tudo não, bastaria que nós tivéssemos controle da nossa vida, do nosso tempo, para a gente se encaixar e se enquadrar realmente dentro da palavra de Deus. De maneira, irmãos, que a falta de sabedoria para praticar a palavra de Deus é que fazem com que as pessoas cristãs, elas se tornem pessoas deficientes e nunca amadurecem. A falta de maturação na vida do cristão é justamente devido à falta de praticar a palavra que ouve. Charles Spurgeon, pastor inglês do século XIX, nascido em 1834 e morrido em 1892, ele, por incrível que pareça, um homem que pregava nas terças-feiras para mais de 6.000 pessoas, dividido o culto em duas partes, primeira parte 6.000 ficava fora, 6.000 entrava depois porque não dava. Ele chega a reclamar justamente da falta de amadurecimento de muitos irmãos. Ele diz que tem irmãos que ouvem milhares de sermões, mas não conseguem amadurecer um pouco sequer na sua vida cristã. São irmãos que, ele diz assim, que são pessoas que veem a comida no prato, mas não querem comer. Querem que alguém dê. Tem um copo de água, mas não querem beber. Querem que alguém dê para que beba. São pessoas que veem o fruto assim, pendurado numa árvore, mas não querem estirar o braço e pegar para se alimentar. São pessoas, ele diz, que ouvem a palavra, mas não têm um mínimo interesse de sair mastigando essa palavra e praticando. E essa falta de amadurecimento, que em nossos dias hoje é assustadora, principalmente devido à forma que muitos têm pregado essa palavra, devido ao surgimento de milhares de grupos
denominados cristãos, e que não tem um compromisso sério de ensinar a Bíblia, que faz com que a gente viva um dos piores tempos da história da igreja cristã, a ponto de alguém dizer que o cristianismo, ele falhou com o mundo. E Hernando Dias Lopes, ele vai dizer que a nossa geração é a geração de pessoas analfabetas da Bíblia. Sinceramente, às vezes eu fico constrangido, aonde eu mesmo pastoreio, de às vezes pregar em um texto que passe de 10 versículos, porque já tem irmão que já fica com cara feia. E se tiver um relógio perto, o pescoço não para de virar. E eu achei interessante que domingo há 15 dias eu preguei em Areias, e lá estava havendo um avanço missionário, e tinha pessoas de diversas localidades do Brasil. No momento lá tinha umas 30 pessoas de vários estados do Brasil, e o texto naquela noite que eu ia pregar era 40 versículos, e eu digo, eu tenho que ler os 40 versículos, porque se eu não ler esses 40 versículos, vai ficar muito difícil da gente compreender. Mas, meus irmãos, o que é ler 40 versículos? Qual o mal, qual a ofensa para mim ler 40 versículos? Quando eu gasto tempo demais com muitas bobagens. Veja, nos grupos de WhatsApp, as horas que as pessoas permanecem, 0 hora, 1 hora da madrugada, essas pessoas, elas são aquelas que dizem que não tem tempo de ler a Bíblia. A juventude está estragada. Então, quando começou o culto, o dirigente leu 12 versículos. E sem ser a leitura devocional, quando foi fazer a leitura devocional, leu 30, eu digo, meu Deus, e agora? Depois outra pessoa leu mais 10, eu disse, e agora? Eu digo, eu vou ler meus 40. E li meus 40 versículos. Eu disse, meus irmãos, eu estou com pena de vocês hoje. Porque com o texto que eu vou ler aqui, a gente vai chegar a 90 versículos hoje à noite. Pensei que a igreja ia ficar triste, os irmãos deram um grito de alegria. Disse, vamos ler, vamos ler, vamos ler. E foi aquela festa, depois desses 40 versículos, nós ainda pregamos mais de 1 hora. Pena que essa realidade não é a realidade todas as vezes, em todos os cultos, em todos os lugares. Pois bem, irmãos, é a partir dessa deficiência de maturidade que nós precisamos, se não voltar no tempo, que não podemos, precisamos pelo menos rever algumas coisas na nossa vida. Principalmente, nós precisamos rever o nosso chamado. Precisamos compreender o que foi que nos atraiu até o Senhor. Precisamos saber por que nós chegamos até Ele, até a igreja. Porque esse texto que nós lemos é um texto que fala claramente de chamado, claramente de 3 pessoas que sentiram a necessidade de ir até Cristo. Duas dessas pessoas, elas espontaneamente, elas disseram para Jesus que queriam segui-lo. Outra pessoa é o próprio Jesus quem convida. Todas as 3 revelam claramente que necessitam dele. Mas nem todas compreendem de imediato que seguir a Cristo é preciso ser fruto de uma decisão pensada. Em Mateus capítulo 8, versículo 18 a 22, vai tratar desse mesmo texto, acrescentando outras informações interessantes. Lá em Mateus capítulo 8, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele está se despedindo de uma multidão de pessoas para atravessar, entrar no barco e atravessar o lago. Lá vai dizer que as pessoas começaram a se juntar e o número a crescer, e Jesus achou necessário sair dali para outro lado.
E diz que nessa saída daquele lado, ele tem essa conversa, nesse entra no barco, nesse momento de entrar no barco, ele é justamente abordado por essa primeira pessoa aqui do versículo 57, que lá em Mateus diz que é um escriba. Preste bem atenção, um escriba, um homem estudioso, versado na lei, conhecedor das Escrituras do Velho Testamento, de certa forma uma pessoa amadurecida, mas que é tomado por um momento assim de emoção e entende que ele precisa seguir a Jesus. E ele entende que precisa seguir a Jesus sem medir qualquer consequência, que é um grave erro. Então o versículo 57 diz que essa pessoa, quando Jesus está saindo, ele propriamente chega e diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. É tão comprometedor essa palavra desse rapaz, porque ele diz que não importa qual lugar, que região, cidade, povoado, ele não quer saber qual direção Jesus vai tomar, ele diz: eu estou pronto, determinado a seguir ao Senhor. Talvez um pastor hoje, em alguma igreja, ficaria alegre, ficaria de certa forma assim, feliz, porque um novo membro estava prestes a se formar na igreja, porque ele disse, ele diria: pastor, olha, eu quero seguir a Jesus, seja aonde for e que tempo for. Mas no caso de Jesus, Jesus não se alegrou. O Senhor Jesus sequer disse que o aceitava. Na verdade, Jesus, diante dessa decisão impensada, de certa forma insensata, mal calculada, Jesus vai dizer para ele, vai dar a ele uma informação que ele possivelmente não tinha ainda. Por quê? Porque se nós olharmos todo o capítulo, nós vamos ver que o que esse homem presenciou até aquele momento só foram coisas maravilhosas. Ele viu, e podemos analisar isso aqui cronologicamente, em todo o capítulo 9, ele viu coisas maravilhosas durante aquele dia. Ele viu Jesus pegar uns peixinhos e uns pãezinhos e matar a fome de milhares de pessoas. Ele observou isso. Lá em Mateus vai dizer que ele viu Jesus, a gente pode entender que ele viu Jesus curar a sogra de Pedro, que ele viu Jesus fazer muitas outras curas. Aqui no capítulo 9 é dito que possivelmente ele viu Jesus na transfiguração, ele viu Jesus curar um jovem possesso. Se a gente entender o texto cronologicamente, ele presenciou muitas coisas maravilhosas, de maneira que ele ficou completamente assim, de certa forma, cativado. Ele ficou tão cativado, ele ficou tão impressionado, ele ficou tão maravilhado, daquele mesmo jeito que eu fiquei em 92, que você ficou em outro ano, que você ficou em outra época. Quando Deus toca na gente assim, a gente fica maravilhado. Só que Jesus não quer, Jesus não deseja, não é vontade dele que as pessoas desejem segui-lo sem pesar todas as coisas. Então Jesus vai dizer para ele, diante de toda aquela euforia, eu fico pensando se não foi um balde de água fria naquele rapaz, porque ele diz, olha, eu vou seguir o Senhor, para onde o Senhor for. E Jesus diz, espera aí, deixa eu lhe dar uma informação. Você conhece o que é uma raposa? Olha, e as raposas, irmãos, mesmo nessa época, elas são as mesmas de hoje. Ninguém gosta delas. Raposa sempre se alimentou de pinto. Raposa sempre se alimentou de galinhas.
Raposa nunca foi um animal que as pessoas criassem em casa, em cima do sofá, levando para ser cuidado, penteado, lavado. As raposas sempre foram animais que as pessoas não gostavam. As raposas sempre foram animais desprezados. Mas Jesus diz, mesmo as raposas, elas têm um lugar e um grupo. E as aves do céu, elas têm ninhos. E podemos pensar nas aves do céu aqui, sem nenhuma sombra de dúvida, aquelas aves que as pessoas também não gostam, como, por exemplo, os pardais, que são as mesmas aves que Jesus cita lá no capítulo 6 de Mateus, quando ele diz que as aves, elas não trabalham, elas comem. Então Jesus gosta de pegar essas coisas que as pessoas desprezam, para tirar dessas coisas desprezíveis um valor. Então Jesus vai dizer que as raposas têm seus covis, as aves do céu, elas têm ninhos, mas essa pessoa que você está dizendo que vai seguir para onde for, eu não tenho onde colocar a minha cabeça. Jesus não estava falando de pobreza, Jesus não estava falando de falta de necessidade, Jesus não estava falando, na verdade, de certas coisas no sentido do comer, Jesus estava falando das dificuldades, não é? Com respeito ao serviço de Deus, ao trabalho dele. Ele era uma pessoa que, naquele momento, em todo o tempo que ele fosse viver aqui, ele era uma pessoa que não tinha um lugar certo para ficar nem para parar, porque ele tinha uma obra para fazer, e ele faria isso, até o dia que morresse, ele ia fazer isso todos os dias, de sol a sol. Então ele não era uma pessoa que tinha tempo para descansar. Ele era uma pessoa que tinha uma obra árdua para fazer. Sabemos nós que ele não tinha sequer uma casa própria, também nem necessitaria, nem ele iria querer. Então ele quer dizer para esse jovem que seguir a ele, seguir a Cristo, antes que a pessoa diga para onde for, ela tem que ver primeiramente as consequências. Eu acho interessante que essa pregação aqui que a gente está fazendo agora, ela não serve para uma igreja que só prega riqueza. Porque ao invés de Jesus oferecer prosperidade, riqueza, bem-estar, conforto, Jesus está dizendo para a pessoa, olha, quer me seguir, você só vai ter dificuldade. Para me seguir, eu lhe ofereço as dificuldades. E não foi isso que um certo bispo de uma certa igreja estava pregando no rádio quando eu vinha para cá. Não foi isso. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar no tempo e pensar o que foi que nós vimos em Cristo que nos atraiu a Ele. Por que nós somos crentes? Por que nós vimos a igreja? Porque se nós vimos para cá pensando em mudarmos de vida financeiramente, sermos prósperos, termos propriedades e muitas outras coisas, não é isso que Jesus oferece a quem quer segui-lo. Embora ele não diga que isso seja proibido ter. E, aliás, isso não é pecado que se tenha. Mas a prosperidade que nós vemos, de fato, possível na vida do cristão, é a prosperidade advinda da sua vida, da sua comunhão, da sua fidelidade a Deus, fruto pós-conversão, não como recompensa imediata e principal de segui-lo. Então essa primeira pessoa, ela precisava saber que ao invés de riquezas, ou talvez o restante da vida dele só vendo milagres e maravilhas, ele tinha que entender que seguir Jesus seria também enfrentar muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Não estou falando das dificuldades normais da vida, não. Essa você vai ter, crente ou não crente. Doenças, lutas, trabalhos, dissabores, qualquer pessoa tem. O mais rico, o mais pobre, o mais sábio, o mais inteligente, não é isso. Mas as dificuldades do próprio seguir a Cristo, porque Jesus vai dizer em outro momento, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. É essas coisas que nós precisamos entender.
para a gente não ser um cristão imaturo mais tarde, cuja pregação é dura e a pessoa sai com raiva e diz: no dia que aquele pastor pregar eu não venho mais. Conheci muitos irmãos assim, que no dia que alguém ia pregar não vinha. Quem vai pregar na festa? Quem vai pregar? É fulano. Vou nada. Quando for outro pastor, o senhor me avisa. E dizia para mim isso. Então a pessoa que não entendeu, quando decidiu seguir a Jesus, não entendeu que seguir a Jesus implica enfrentar dificuldades em toda a sua vida pelo fato de ser cristão, de carregar esse nome. Dificuldades que eu enfrento todo dia na universidade onde eu estou, na escola. Eu poderia dizer que eu tenho sofrido cristofobia. Poderia dizer. Mas não vou dizer não, sabe por quê? Porque Cristo avisou que isso ia acontecer. Então, para mim, é apenas bobagem de pessoas que não são crentes e que querem, na verdade, causar tristeza na gente. Agora, interessante que, se esse jovem soubesse que mais adiante um pouco, Jesus ia ser preso, se ele soubesse que Jesus ia ser acusado de infâmia, que Jesus ia ser acusado, na verdade, de subversivo, de uma pessoa que quis inclusive ser igual a Deus, e ele foi condenado por todas as coisas. Se esse jovem aqui, escriba, soubesse que Jesus ia ser colocado no meio de 2 ladrões de uma cruz, eu penso que ele não ia dizer isso. Eu penso que ele não ia se comprometer a dizer que vai seguir a Jesus aonde ele for. Porque nem Pedro, que disse isso aqui, ficou perto quando Jesus foi preso. Então, meus irmãos, precisamos olhar um pouquinho para a nossa vida, voltar um pouquinho no tempo, e antes de reclamarmos que a vida está ruim, antes de acharmos e de reclamarmos que depois que eu me converti as coisas ficaram mais difíceis, antes de eu começar a dizer besteira e bobagem, é melhor eu rever um pouco a minha vida, ler essa palavra, pedir a Deus sabedoria, entender essa palavra, para entender que seguir Jesus é, na verdade, se submeter a uma vida de luta no Evangelho. Segundo caso, que o texto mostra para a gente, ao invés da pessoa ela querer seguir a Jesus, é Jesus quem convida para que ela siga. Mas dá no mesmo, há também uma resposta positiva no jovem, porque ele também vê em si a necessidade. O versículo 59 diz: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu positivamente. Ele está nas entrelinhas, e na resposta dele, a afirmativa. Ele diz: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ou seja, eu quero, mas antes eu quero primeiro sepultar meu pai, e aí eu volto e sigo. A esse, Jesus também dá uma resposta. A resposta que Jesus dá para ele é que ele não vá. A resposta que Jesus dá para ele é que ele não faça essa volta, que não tome essa decisão de seguir a Cristo pós-sepultamento do Pai. Porque quando a gente lê esse texto, a gente percebe que o pai dele não morreu. Porque Jesus diz que deixe os mortos sepultar os mortos. E a gente sabe que uma pessoa morta não pode sepultar uma pessoa morta, a não ser que Jesus esteja falando de uma pessoa morta espiritualmente. Juntando isso, essa informação, e é de que Jesus jamais iria negar, caso o pai dele estivesse em casa realmente morto, Jesus não ia negar que esse rapaz fosse lá, sepultasse e voltasse. Jamais Jesus se negaria. Eu penso que se fosse esse o caso do pai estar morto em casa, talvez Jesus até se dispusesse a ir, como todas as vezes se dispôs a ir na casa de um, na casa de outro. Curar alguém, ressuscitar alguém. Mas quando Jesus disse: olha, não faça isso, deixe que os mortos sepultem os mortos, vendo, portanto, a tradição judaica, a gente percebe que o caso é outro. O caso era um costume
talvez mais uma tradição do que um costume, de que o filho não pudesse sair de casa enquanto o pai estivesse vivo. Ou seja, teria que esperar um dia, quem sabe Deus, que o pai falecendo, o filho cumprindo sua responsabilidade em sepultando o pai, ficava desobrigado, portanto, de permanecer em casa e aí seguir o seu destino. Na verdade, é isso que está acontecendo. O jovem diz: eu quero seguir o Senhor, mas antes eu preciso esperar que meu pai morra para eu sepultar. E aí ele coloca uma barreira entre seguir a Jesus e é uma barreira da tradição. O primeiro quer seguir a Jesus e decide isso de forma emocional. O segundo quer seguir Jesus, mas tem uma barreira entre eles. Ele quer primeiro cumprir uma tradição para depois segui-lo. E aí ele comete um grande erro, um grande pecado, posso dizer assim, de querer ser dono do tempo, coisa que ele não é. Deixar para amanhã, deixar para depois, é coisa que ninguém deveria fazer, porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Nós somos corrigidos pela palavra de Deus lá em Tiago também, no capítulo 3, se não me engano, onde ele diz de algumas pessoas que querem ir a tal lugar, fazer isso, aquilo, outro, como se fossem dono do tempo. E só quem é dono do tempo, só quem sabe do futuro, é Deus. Assim, meus irmãos, tem pessoas que dizem: é o seguinte, eu me converti, mas não quero muito compromisso com a igreja não, mais tarde eu me comprometo mais tarde eu me envolvo mais tarde eu posso até me interessar a tocar alguma coisa, a ajudar em alguma coisa, mais tarde, bem na frente, isso diz um crente. Um não crente diz: quando eu for mais velho eu me converto, quando mais tarde eu envelhecer um pouco mais, eu curtir mais a vida, aí eu me entrego. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, no lugar de uma desculpa, Ele nos dá um trabalho. Ele diz para aquele jovem, parafraseando, ele diz: olha, deixa os mortos sepultar os mortos e vamos trabalhar. Vamos, vai, prega o reino de Deus, deixa a tradição para lá, deixa o costume para lá. Seu pai, quando vai morrer, você não sabe, então o negócio é agora, você tem que se decidir agora, me seguir agora, porque agora já tem trabalho para ser feito. Vai e prega o reino de Deus. Todos nós, irmãos, quando entendemos o chamado de Deus e ouvimos sua voz no coração, fomos chamados por Ele para trabalhar neste reino de Deus. Essa semana, depois de muitas tristezas, eu já estou no finalzinho do curso, eu ouvi uma coisa que me alegrou. Quando uma professora disse que não acreditava em Deus, não acreditava em nada, mas no meio da aula ela disse: coisas boas e corretas fizeram algumas irmãs presbiterianas em 1910. Eu digo: opa, irmãs presbiterianas? Ela disse: foi. As irmãs presbiterianas do Recife foram as primeiras irmãs no Brasil a fazer um movimento de ação social em busca de alfabetizar pessoas. Num colégio Agnes Sky, bem antigamente em Recife. Fiquei feliz porque ela falou bem, depois de já ter falado mal de muitas coisas, né? Falou bem, disse que a igreja presbiteriana, as irmãs em Recife, em 1910, fizeram uma obra maravilhosa. Mas nós temos que fazer isso. Nós temos que trabalhar. Deus nos chamou a você e a mim para a gente pregar também o reino de Deus. Aonde você estiver.
aonde você estiver. Precisamos ser chatos às vezes. Precisamos ser inconvenientes às vezes. Eu digo inconveniente e chato no sentido da gente procurar uma oportunidade para falar para a pessoa. A gente precisa, eu digo para as pessoas, rapaz, faça de tudo para seu colega ficar com raiva de você, se intrigar de você, pela sua insistência de pregar para ele. Faça isso, tente fazer isso, que isso é bom. Nós temos a missão, veio com o nosso chamado o trabalho. Veio com o nosso chamado o trabalho de pregar o reino de Deus. Em troca da prosperidade, Jesus deu as lutas. Em troca da tradição, Jesus deu o trabalho para esse jovem. E há um outro, o terceiro e último. Esse também, espontaneamente, como o primeiro, ele mesmo chega para Jesus e ele mesmo diz do seu desejo, versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, é apto para o reino de Deus. Isso aqui pode ser aplicado de diversas maneiras para a nossa vida, mas só tem uma única interpretação. Meus irmãos, esse terceiro jovem, e digo a vocês, todos esses três diálogos, esses três momentos, essas duas decisões de seguir a Jesus e esse chamado de Jesus ao segundo, tudo isso acontece em um momento, segundo Mateus capítulo 8, em que Jesus está saindo de um lugar para outro. Não sabemos quanto tempo Jesus passava para retornar ao mesmo lugar. Não sabemos quando Jesus passava em Jericó, ou passava em Betânia, e seguia para outros lugares, quanto tempo depois ele voltava naquele mesmo lugar, e aquelas pessoas teriam uma outra chance. O fato é que Jesus, a esse terceiro jovem, Jesus diz a ele que segui-lo requer compromisso e responsabilidade. Para Jesus, uma pessoa que diz que quer segui-lo, mas antes, quando o barco já está quase saindo, ele ainda quer ir em casa, dar tchau para a mãe, tchau papai, tchau irmão e irmã, é uma pessoa que não sabe que o reino de Deus é algo que é necessário que seja vivido com compromisso e com responsabilidade. Muita gente interpreta esse texto como olhar para trás, como um camarada que veio para o evangelho e depois se desvia. Não tem nada a ver. Aliás, biblicamente nem existe crente desviado. Na minha Bíblia eu não achei ainda. Tem o justo que peca, tem o justo que cai e que Deus levanta. Mas desviado não tem. Ou a pessoa é crente, ou a pessoa não é ainda. A pessoa entra e saiu, ela não foi convertida ainda. O que Jesus diz para ele é: o reino de Deus, amigo, é um reino em que a pessoa tem que abraçar sem saudade do mundo, sem saudade das rodas de amigo, sem saudade das rodas de brincadeira, sem saudade do tempo passado. Ah, eu sou crente, graças a Deus, mas dá uma saudade tão grande daquela rodinha do bar. Tem nada a ver. É justamente esse sentido em que a pessoa não deve realmente tomar a decisão, abraçar a obra, mas ficar com saudade do tempo que viveu antes que não era crente. Está assim de gente, meus irmãos, nas igrejas, que foram entregues, se entregaram de forma emocional. E quando a coisa aperta, quando a perseguição vem, quando as pessoas começam a fazer piada com ele, como eu ouvi muitas piadas comigo,
coisas indecentes, inclusive. Ou mesmo você numa fila de banco, ali querendo resolver uma coisa, e vem uma discussão, 2 pessoas ali na frente, 3, 4 na sua frente, falando mal dos crentes, por outros exemplos de pessoas que elas ouviram que parece que nunca foram crentes de verdade. Isso chateia, isso magoa, mas isso faz parte do trabalho, do seguir a Cristo. Não podemos achar que seguir a Jesus é apenas a gente viver de milagres. Esse jovem viu muitos milagres, mas não sabia da dureza que era seguir a Jesus. Também não podemos achar, e tem muitas pessoas nas igrejas por aí, que ainda vivem, na verdade, presas a tradições, presas a mais costumes do que tradições, e essas coisas se tornam como barreiras entre ela e a pregação do Evangelho. Eu não tenho tempo porque eu trabalho demais. Eu não sei falar, não sei o quê. Não sabe que o testemunho é o carro-chefe entre nós e o mundo. O abrir a boca, aonde você puder abrir e falar do Evangelho, isso é a coisa mais importante que você pode fazer. Só o fato de você dizer, eu sou crente, você já disse uma coisa boa. Se você for mais além, falar mais alguma coisa, melhor ainda. Essa semana, eu encontrei um jovem lá na universidade, numa disciplina que eu estou pagando, inclusive parece com Babito. É sósia. E o bichinho estava ali acuado, numa aula de filosofia, acuado, no cantinho, com medo, porque todo mundo é ateu, porque todo mundo é agnóstico, não se pode falar de Bíblia, de Deus, de nada. Ele ali acuado, eu cheguei para ele, e eu vi que os dizeres da Bíblia dele eram cristãos. Eu disse, meu filho, você está bem? Estou. Eu disse, olha, está desanimado? Ele disse, rapaz, estou desanimado, é muito difícil aqui, é muita coisa. Eu digo, rapaz, não fique não. Se Deus quiser, eu estou saindo daqui e eu vi muita coisa. Eu sou pastor, sou presbiteriano. O senhor é pastor? O senhor é crente? O senhor é presbiteriano? Eu digo, sou. Então agora estou mais feliz, porque pensei que só era eu aqui. Não, rapaz, tem muita gente por aí. Só que tem muita gente que está escondido, com medo, tá, aquela coisa toda. Mas, olha, se você tiver oportunidade, fale. Tiver oportunidade, pregue. Jesus chamou a gente para isso. E no meio da aula, foi uma coisa tão boa que no meio da aula, a professora não sabia escrever, nem falar direito uma coisa que ela queria, que estava lá no texto, algumas coisas em hebraico lá, e eu disse, professora, eu posso lhe ajudar? Ela disse, pode, meu filho. E eu fui lá no quadro e escrevi as coisas em hebraico que ela queria falar e não sabia. E aí eu ajudei com a aula, o menino ficou feliz da vida. Eu digo, é assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Nós fomos chamados, eu e você, fomos chamados não só para o céu, não só para a salvação, mas também para nós pregarmos o reino de Deus. Qualquer um de nós. Em último lugar, irmãos, tem muita gente nas igrejas que abraçaram a obra, mas ainda estão meio que saudosas do tempo em que elas não eram crentes. E essa saudade não pode existir. O mundo é mundo. Não tem nada lá para nós mais, nada que preste. É o reino de Deus que foi dado a você. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus.